ouvintes do canal Ao Tom da Palavra, com seu ministério Espírito e Vida. Espero que todos estejam bem e que todos continuem sendo abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Estamos de volta com mais uma porção da palavra, cujo tema é No Princípio. Essa expressão no princípio nós encontramos no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. E essa mesma expressão também é encontrada no Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, que diz: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A questão é qual das duas expressões veio primeiro, a de Gênesis ou a do Evangelho de João? Se a gente for ler atentamente o Evangelho de João, que diz: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós vamos perceber que esse princípio citado no Evangelho de João é um princípio que não tem início. Logo, ele veio primeiro. Porque o Evangelho, no livro de Gênesis, quando ele fala no princípio criou Deus os céus e a terra, então houve um começo em algum momento. Vamos imaginar uma linha que seria a linha do tempo, que não havia, o tempo não existia ali no princípio, que João cita. Então, imagine uma linha do tempo e, de um lado, aquele S no início da linha e no final da linha aquele outro S, um S deitado, que é o símbolo do infinito. Então, esse princípio citado no Evangelho de João é um princípio que não tem início. Só havia Deus, não havia o tempo. O tempo não existia. Aliás, continua não existindo para Deus, porque ele é atemporal, ele é imaterial e ele não é espacial. Então, Deus ele está fora do tempo. Se ele estivesse dentro do tempo, ele não seria Deus. Mas ele está fora do tempo porque ele é atemporal. Então, o Evangelho de João mostra exatamente isso. No princípio era o Verbo, só havia Deus. E o livro de Gênesis, o Senhor resolve criar os céus e a terra. Então, pegue novamente essa linha, que é uma linha imaginária, porque o tempo não existia, mas imagine essa linha como sendo a linha do tempo e faça uma marcação em um determinado ponto dessa linha. Nesse ponto imaginário e nessa linha imaginária, Deus resolveu criar os céus e a terra. Aí o tempo passa a existir para nós, que somos seres mortais. Para Deus, o tempo continua não existindo, ele é atemporal, lembrem-se disso. Entendem? Se a gente pegar o livro de Apocalipse, no capítulo 20, a gente vai ter uma ideia desse Deus que é atemporal, uma ideia real desse Deus que não está preso ao tempo e ao espaço. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, eu vou ler apenas a parte B, que é a parte que nos interessa, né, porque é um versículo longo, diz assim: Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viveram e reinaram. Notem que o verbo aqui está no passado. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, esse reino já aconteceu para Deus. Para nós não, para nós ele ainda está por vir.
Mas para Deus ele já aconteceu, porque ele é atemporal. Só que no mesmo capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 6, logo a seguir, diz assim, eu vou ler agora o versículo inteiro, porque é mais curto, né? E esse vídeo nosso é um vídeo curto apenas para explicar a diferença entre o princípio de Gênesis e o princípio de João. Fala assim no versículo 6 do capítulo 20 de Apocalipse. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui, o verbo está no futuro. Fala de um reino que ainda está por vir, que não aconteceu. Então percebam que Deus ele não está preso ao tempo e ao espaço. Ora, ele fala de um reino que já aconteceu, versículo 4 de Apocalipse 20, e logo a seguir ele fala de um reino que está por vir. É algo futuro. Para ele já aconteceu, para nós não. O reino já aconteceu para Deus e nós estamos aguardando esse reino que virá. Amém? Também lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aqui mais uma evidência de que Deus é atemporal. Um dia para nós é um dia com 24 horas, mas para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Ou seja, ele não está preso ao tempo, ele está fora do tempo. Amém? Então, essa era a porção da palavra de hoje, que eu queria deixar com os irmãos, apenas para a gente entender bem a diferença do princípio citado em Gênesis e do princípio citado em João. Em João é um princípio que não tem início. Em Gênesis é um princípio que teve início em um determinado momento no tempo para nós. Porque Deus ele é atemporal. Amém? Encerro aqui essa porção. Espero que vocês tenham entendido. E aproveitando o ensejo, você que ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, aproveite e faça a sua inscrição. Assim você vai estar ajudando o nosso canal. E também divulgando, né? Se você pegar esse vídeo e divulgar, você vai estar divulgando a palavra de Deus para as outras pessoas. Você vai estar cooperando no evangelismo. Amém? Que o Senhor possa abençoar todos vocês com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus é o nosso Senhor.